e aos domingos eu tenho falado de missões, né? Mas uma missão mais voltada para a nossa vida, para a igreja, como família. E hoje eu quero falar assim, fala assim comigo: minha missão, um legado espiritual. Então guarda isso aí, minha missão, um legado espiritual. Vamos ler com bastante atenção a palavra de Deus aí. João 14:12 diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vou ler de novo. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, ó Deus, te louvar, te agradecer, pedir, Deus, a tua bênção e a tua graça sobre nós. Deus, que de verdade haja clareza, haja entendimento, e que nada, Senhor, possa vir, ó Deus, nesse momento, ó Deus, Pai, vir querer, Senhor, atrapalhar, ou Deus, desvirtuar, ó Deus, aquilo que a palavra vai entrar, ó Deus, como uma palavra, uma espada, como foi falado, afiada aqui, para que possa, ó Deus, dividir, né, para que possa adentrar a questão da alma e do espírito, das juntas e medulas, porque a tua palavra é a única apta a discernir a intenção do nosso coração. Então eu creio, Pai, que todo intento contrário do coração humano, todo intento contrário do mal sobre as nossas vidas, a tua palavra hoje vai trazer a luz, a tua palavra hoje vai trazer a clareza, o entendimento sobre as nossas vidas, e vai, Senhor, desmantelar, ó Deus, todo o plano arquitetado do maligno, para querer, Senhor, paralisar um povo, paralisar uma igreja. Então, ó Pai, no nome de Jesus, que quebre-se todas as barreiras, e que de verdade se desobstruam todos os ouvidos, e que todas as portas dos corações possam estar abertas, para que o Senhor possa falar ao coração do teu povo, em nome de Jesus, amém. Esse é um texto que eu tenho usado, já usei até na pregação passada em algum momento, e estou repetindo ele porque é algo que eu tomei para mim como um texto que me potencializou a crer e a acreditar naquilo que é maior do que eu, porque eu nunca estaria neste lugar se fosse por mim mesmo. Eu nunca estaria aqui dentro da minha capacidade humana, dentro da minha formação em questão de faculdade, em questão de teologia, eu não estaria aqui. Mas por Deus nós abrimos mão daquilo que nós entendemos que é a nossa vida, para viver a vida de Deus. Se você ainda não entendeu isso, querido, vai para o joelho, vai para a oração, construa a sua vida com alicerces de oração. A nossa vida, ela tem que ser pautada sobre isso. E eu quero deixar algo aqui, porque eu estava falando com Deus outro dia, e Deus falou assim: tudo que você está vivendo hoje, não é por causa de hoje, mas é fruto daqueles propósitos, é fruto do que você já semeou. Porque o que a gente colhe hoje, amado, o fruto que você planta hoje não nasce hoje. A semente, perdão, que você planta hoje não vira fruto hoje. Ela é apenas uma semente. Amanhã ela é uma pequena árvore, né? E ela vai crescendo e vai expandindo. E dentro do texto de João 14, havia essa dúvida dos discípulos. Jesus estava falando que é para o Pai, e na casa dele havia muitas moradas, e falou: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus vai conversando ali, fala assim: vocês não estão vendo o Pai? Porque quem vê a mim, vê o Pai. Jesus falou: eu sou o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Então todo esse texto vai na decorrência disso, até o momento que ele chega assim: vocês farão o que eu faço, e farão coisas maiores do que eu faço. E desde que esse texto se descortinou na minha vida, eu acredito que tem coisas que você lê na Bíblia,
E você vai ler de novo, e você vai ler de novo. E muitas vezes não se descortina uma revelação. E essa revelação se descortinou para mim. E eu estou trazendo essa revelação para a igreja. Porque é debaixo de uma revelação que nós caminhamos. É debaixo de uma palavra que nós nos movemos. É debaixo de uma palavra que nós entendemos que o futuro que está por vir, nós alcançaremos. Porque aquilo que você faz hoje, aqui, agora, vai ser colhido lá na frente. Então, um dos toques que eu quero te dar, preste atenção. Quando você vem ao culto, como é que você sai do culto? O que você carrega para casa? Tem gente que fala assim, eu saio leve, eu saio renovado. Que bom, porque a palavra, ela vem justamente como uma fonte a jorrar para nós, para a gente beber, para a gente comer, para a gente sair saciado, para a gente sair sem sede. Isso é muito bom. Mas eu quero falar assim, o que essa palavra tem, de cada palavra está tendo de efeito na tua vida? Porque senão você vai estar cumprindo um ato religioso, de estar na igreja, aos domingos, de celebrar, de se alegrar. Mas quando chega na segunda-feira, aquela palavra ainda continua queimando no teu coração. Você se move por essa palavra, a tua vida se impulsiona por essa palavra, ou na segunda-feira você já está desesperado, porque Deus não fez o milagre que você esperava, e aquela palavra parece que foi invalidada, porque você não viu o milagre acontecer no outro dia. Preste atenção, reflita. Eu quero te trazer para cima, eu quero te trazer para o alto, eu quero te trazer para uma visão que transcende um milagre, que transcende um mover sobrenatural, mas eu quero te levar para que você tenha uma vida sobrenatural. Tem duas pessoas que entenderam, porque tem gente que está querendo um mover sobrenatural, e de verdade você não precisa de um mover, você precisa de uma vida sobrenatural. Um mover ele pode passar. Tem tanta gente que vem à igreja, às vezes não é cristão, nem se converte, nem nada, e alcança o milagre, e vem contar o milagre. Eu vim aqui a primeira vez, e eu estava sem emprego, Deus abriu a porta. Eu vim aqui, orei pelo meu familiar, e ele foi curado depois que eu vim, e orei aqui nessa igreja, e tal, e aquilo, e a gente glorifica, a gente exalta, porque a gente entende que foi uma ação divina, uma ação de Deus, foi um mover sobrenatural. Mas de verdade, Jesus, quando aqueles homens são curados, aqueles 10 leprosos, quando o outro volta para agradecer, como é que ele volta de novo para se apresentar ao sacerdote? Ele não volta só com a sua cura, ele volta salvo. O que é ser salvo? É ser pleno em Deus. Então você que está aí fala assim, pastor, eu quero ser salvo, como é que eu faço para ser salvo? Basta crer em Jesus. Pastor Cristiano falou aqui, que muitos querem Jesus só como Salvador, mas não querem como o Senhor da sua vida. Porque como o Senhor, Ele vai governar, Ele vai direcionar você. E algumas pessoas falam assim, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de fumar, eu vou ter que parar disso. Pergunta um crente de verdade se converteu, se alguém teve que falar alguma coisa para ele, se ele tinha que parar de fumar ou de beber. A palavra veio libertando ele, porque a palavra vai limpando a gente. A palavra vai purificando a gente, vai transformando a gente. Então eu estou falando aqui para você entender, para poder começar a pregar. Porque se a palavra não te muda, não te transforma, de verdade, o que vai te mudar? O que vai te transformar? Aí você vai entrar naquele ditado, que muito crente fala, quem não vem no amor, vem pela dor. Eu sou um pouco rígido com os meus filhos, em várias questões, e agora eu coloquei no meu coração, que eu não preciso ficar falando muitas vezes com ele, apesar de ser criança, porque eles estão crescendo, e eu quero falar uma vez só. Porque às vezes as pessoas, elas têm que ser disciplinadas de uma forma tão enfática, até que ela aprenda, do que às vezes ela ouviu uma palavra. Porque criança você já viu, né? Você está, principalmente, eu não sei se é as de hoje, ou se no meu tempo, ou se no tempo de alguém não era assim.
ou se aprendeu e depois, porque a gente tem que entender que as fases também passam. E eu falo assim, não pega isso, não pai, mas eu estou pegando mas ele vai lá e pega. É só lá em casa que acontece isso? Que acontecia isso em nome de Jesus? Hoje mesmo ele falou, pai, eu queria a camisa, mas amanhã eu sei o que. Eu falei, você não vai com essa camisa. Ele, tá bom, já entendi. Voltou, eu falei. Aí eu por dentro assim. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas têm que ser disciplinadas pela vida para acordar para algumas coisas. E às vezes Deus está disciplinando todo domingo, toda quarta. Porque a palavra não é só domingo e quarta. Pastor, o senhor não entrou ainda, eu sei. Porque a minha missão, um legado espiritual. Uma coisa não anula a outra, porque, meu querido, você viver debaixo de um ambiente desse, com esse pessoal que a gente tem aqui na igreja, não é porque eu sou o pastor deles não, mas que povo abençoado, hein? Para mim, fala assim, para o pastor, fala, são os melhores de Rio das Ostras. Cada pastor que puxa para o seu, né? Mas são mesmo, são muito bons. Quem entra aqui, eu ouço sempre assim, pastor, que presença, que unção. E eu fico assim, Senhor, não deixa nada acabar com isso, deixa nada mudar isso, que a igreja cresça, que venha expandir, mas a unção venha a ser derramada sobre nós. Então esse ambiente é um ambiente de glória. E eu falei pela manhã, e vou repetir, que eu não sei, mas se temos um ambiente que marca a minha vida é aqui. Mas isso aqui não substitui meu culto em casa, o meu devocional em casa. Assim como o meu devocional em casa não substitui o ambiente de glória da congregação. São essas coisas que a gente precisa aprender como igreja. Porque às vezes as pessoas começam a dar desculpa, não é para o pastor, não é para o irmão, não é para o líder, é para ela mesmo. Não, eu não fui hoje, mas em casa eu fiz a minha oração. Não, eu não estou indo, mas eu estou assim. Uma coisa não vai substituir a outra, porque as duas se completam. Com certeza você vai ter uma experiência na sua casa individual, tenha mesmo, uma não, várias. Mas também aqui, meu querido, eu tenho certeza que a presença de Deus vai inundar teu coração, vai fazer ele transbordar de uma tal maneira. E às vezes você não vai ser só você e Deus, mas vai ser você e Deus e mais alguém, porque Deus vai querer te usar para alguém. Deus vai liberar uma palavra na tua vida para alguém. Hoje de manhã nós acabamos o culto, e eu dei a bênção apostólica assim no meio do louvor final, para liberar o povo para poder almoçar. Mas teve uma pessoa que estava sentindo tão forte a presença de Deus, e eu fiquei com ela aqui, fiquei por causa daquela pessoa, por causa da presença de Deus. E o louvor ficou, porque ela ficou ajoelhada chorando. O culto acabou, mas o pessoal estava indo embora, todo mundo falando, né? Já indo na cantina e tal. E aquela pessoa ficou aqui, tão, sabe? E eu falei, Deus, eu vou ficar com ela, porque da mesma forma que ela está sentindo, eu também estou sentindo. E o ministério do louvor ficou comigo também, ficou com ela. E a outra pessoa que estava do lado dela também ficou. E ficou um mover aqui no final, sabe? Acontecendo. Porque de verdade, o ambiente dentro do culto, da igreja, Deus criou e é diferente. É diferente. Então, querido, desperta. Você que acha que tem batalha espiritual para você chegar na igreja. E todos nós temos uma missão com Deus. E fala comigo, uma missão geracional. De legado para impactar as gerações. Você acredita nisso, que a tua vida tem que ser uma vida para impactar as gerações? Para impactar as outras pessoas? E seja ela de uma forma qual for. E eu quero contar assim, para quem não conhece, nós temos um pastor que hoje está jubilado. E eu poderia falar em números, mas Deus tocou no meu coração de falar dele. Eu tenho livros dele escritos na minha casa, tenho devocional dele na minha casa. É um pastor nazareno, Reverendo Aguiar, né? Lázaro Aguiar Valvassoura. Foi um dos desbravadores do Brasil. Um cara com uma palavra poderosa, uma inteligência, uma sabedoria, uma amplitude de visão, de campo missionário, de igreja.
E hoje ele está num sítio da igreja, que ele mesmo no templo comprou, construiu. Tivemos lá onde tem retiro de pastor, lá no Manaim, em São Paulo, né? E ali naquele sítio ele mora hoje. Ele falou que ele é mineiro, e ele veio de Minas, trabalhava na roça. Ele contava a história dele, conta, né, a história dele, que ele está vivo. E ele falava que o sonho dele era terminar o dia dele de novo, plantando. E às vezes eu sigo ele no Instagram, e ele está lá colhendo uva, colhendo mamão, colhendo e eu falo: Deus, tu realizou o sonho do homem de Deus. Tu realizou o sonho. E ele foi um cara que desbravou o Brasil. A Igreja Nazareno chegou no Brasil em 1958, através de um missionário. E esse missionário discipulou esse homem, e com ele e outros que foram do Brasil, era um distrito, irmãos. Você já pensou? Hoje no Rio de Janeiro nós temos 4 distritos. Se não me falha a memória, em São Paulo tem 5 ou 7 distritos, se não me falha a memória. E hoje nós estamos a Igreja Nazareno em todos os estados brasileiros. Temos o barco Jesus e a Esperança lá no Amazonas, que faz o trajeto lá, levando o povo para baixo e para cima. E há anos já tem esse projeto. Até algumas pessoas me procuraram de manhã, porque temos viagem missionária para lá também. Uma pessoa: pastor, eu quero ir nessa viagem. Eu falei: ano que vem vai ter. E nós também podemos formar uma caravana específica aqui da igreja, mas geralmente quem faz é a pastora Vânia, porque o filho dela está em missão lá. Então esse homem desbravou. E eu vi ele naquele tempo não tinha Instagram, né? Para a gente estar vendo onde que a pessoa está, seguir, saber todos os passos. Mas ele contava os testemunhos, mostrava foto, abrindo igreja, abrindo escola, no sertão, na Amazônia, no sul, e viajando, porque a gente às vezes pensa o seguinte, né? É bonito ver a pessoa viajando, né? De avião, vai para lá, vai para cá, né? Querido, é cansativo, tá? É cansativo. Uns anos atrás eu estava indo a muito congresso, e eu falei: amor, esse negócio de ficar em hotel, ficar em avião, cansa. Alguém pode achar porque você vai para o hotel de férias geralmente. Então sua visão é que no hotel você não está fazendo nada. É isso? E parece que você vai para congresso também, e nada, e está tudo maravilhoso. Mas como você vai com o intuito de trabalho, assim, de aprender, de pesquisar, para você crescer, não é fácil não. Então eu imaginei que a vida desse homem também não foi fácil. Porque muitas vezes ele estava longe da igreja, longe da família, longe de todo mundo, longe de todas as pessoas, para poder abrir uma igreja no lugar. Então ele foi um cara que desbravou. E hoje, se nós estamos aqui, nós também somos um legado da sua vida. E eu estou falando justamente desse texto porque coisas maiores têm que acontecer. Não pode parar nele. Eu acredito que a nossa igreja, com missão, servindo ao reino de Deus, servindo ao Senhor, nós temos que triplicar de tamanho. Quem está comigo, dá glória a Deus aí. Porque se ele, na sua trajetória espiritual, ele desbravou e alcançou isso, claro, sozinho não foi, formou pessoas. Tem outra pessoa também, o pastor Amadeu Teixeira, do nosso distrito, que já esteve conosco na nossa denominação. Pastor Pedro Paulo, que foi o nosso superintendente também. Então foram homens assim que, sabe, desbravaram esses campos missionários, levando a bandeira de Cristo. Alguém pode falar: você está falando de placa, está falando, meu irmão, ligo para isso não, tá? Me desculpa. Eu sirvo a Deus na igreja Nazareno, então eu sou nazareno. Ah, você mora em qual rua? Você vai falar de qual rua? Você vai falar da sua, não é isso? Você vai falar de qual casa? Você vai falar da sua casa. Então quando a gente fala de placa, a gente não está dizendo que A ou B, que é melhor, que é pior, porque a Igreja Batista tem um trabalho missionário que eu acho fantástico. A Assembleia de Deus, aonde você vai, tem uma assembleia, nem que seja ali para dar 15 pessoas, mas tem uma Assembleia de Deus lá dentro da roça. Seja com o irmão com o pandeiro, com a lamparina, tem uma assembleia, o corinho está pegando e as irmãs estão com o pé empoeirado, mas está com o sapatinho de fogo lá dentro, pregando a palavra. Então é independente. Estou contando um pouquinho da nossa história. Então esse homem desbravou. E hoje, né, eu sou grato ao meu pastor, porque há 32 anos atrás, se não me falha a memória, ele esteve aqui nessa cidade. E orou por esse lugar, para que tivesse uma igreja do Nazareno em Rio das Ostras. Aí você sabia disso? E hoje, né, ele fala assim: filho,
E aqui tem outros filhos dele, tem a filha a pastora Edneia, a pastora Luiana, né? Jaquinho conhecia antes de mim, né, Jack? Conviveu muito dentro da casa do pastor Cid, que é amigo dos filhos, das filhas, dos filhos que são os genros. Até esse homem tem algo especial, ele casa as pessoas, né? Ele tem esse dom aí. E um dos frutos lá do casamento lá foi ele ali, que foi aquele intermediador. Então, hoje, quando eu saí de lá, na época, nós saímos, né? Fomos enviados para cá, lá acho que tinha 180, 200 pessoas. Hoje nós dobramos já o número. Então eu creio que ele foi bem sucedido no trabalho que ele fez na minha vida, na vida da pastora Edneia, na vida da pastora Luiana, Bruna, né? Luan estava aqui de manhã também, saudosa pastora Iraci, e outros pastores que foram formados aqui também, que foram enviados para o seminário. E também tive uma experiência com meu professor, pastor Rubens, já hoje no Senhor, né? No Senhor. E eu lembro de um dia que ele vinha, ele era bem rígido também no seminário, confrontava a gente tudo que era jeito. E quem terminava o seminário com ele é porque queria muita obra de Deus. Queria fazer muita obra de Deus. Porque ele veio do exército. Olha a história dele. Ele se desviou com 18, mais ou menos, anos, quando ele entrou no exército. Quando ele se aposentou, ele voltou para Jesus. Se aposentou como major do exército. Então viveu o tempo todo no exército, PQD. Todo mundo sabe que PQD do exército é algo que é bem, né, rígido, severo, ali, mas tinha amor no coração. Pelo menos a gente, no final, começou a ver, né, pastora? Deus quebrantou. E eu lembro de um dia, você viu o que ele era, ele estava vindo para cá, ele saiu de casa 4 horas da manhã, e na Avenida Brasil roubaram o carro dele, e a esposa estava com ele, deixaram os dois a pé, ele arrumou alguém, levou a esposa em casa, pegou o material e falou assim: fala pessoal de São Pedro não ir embora que eu estou chegando lá. Foi para a delegacia, deu a queixa lá, voltou, deixou a esposa, arrumou um jeito e chegou em São Pedro para dar aula para a gente. Então eu fui gerado dentro desse contexto, de pessoas que são apaixonadas pela obra de Deus, de uma geração que podia ter o que fosse, mas eu vou continuar, eu vou fazer a obra, e não tem jeito, nós vamos gerar isso nessa geração também, porque hoje, chamado, como o povo está falando, em geração Nutella, né? Nada contra Nutella, que eu até gosto de Nutella, é isso? Nutella no pãozinho é uma delícia, né? Nutella depois do almoço é uma delícia, depois da janta é uma delícia, Nutella no biscoito é uma delícia, né? Mas não sei porque que botaram geração Nutella, mas Nutella é gostoso. Mas a geração Nutella, ai, tá chovendo, hoje eu não sei se eu vou. Ai, eu acho que eu vou ficar com dor de cabeça, não vai dar para eu ir. Ai, já fui a 2 cultos essa semana, tá ficando pesado para mim. Ai, então eu sou da geração assim que a gente foi forjado e foi formado nisso. E de verdade a gente não pode retroceder, amado. De verdade a gente não pode se paralisar. A gente tem que avançar. E avançar, que eu quero falar, não é estar todo dia na igreja, mas é você entender que tem hora que não tem jeito, você vai ter que sacrificar. Você vai ter que ir além. Você vai ter que se doar. E hoje eu estava com, deixa eu ver se ele está aí, Tiago estava aqui, chegou 2h30 da manhã, eu falei, vou ligar para essa turma, né, porque eles chegaram 2h30 da manhã lá da Atitude, né, que foi a conferência nossa lá no Rio, lá em Nilópolis, Plenitude, perdão, isso, e eu falei assim, vão perder a hora da live de tudo. Quando eu liguei 8h30, ele, fala Rev, aí eu falei assim, e aí varão, tá de pé? Já estou na igreja, está tudo montado aqui. Eu falei, eita glória. Glória a Deus. Porque poderia dar desculpa. Ai, estou cansado. E tem pai hoje que ainda tadinho, levei para a escola porque estava cansado, chegou tarde. É assim ou não é, irmão? Fica em casa. Olha para quem está do teu lado e vê se tem cara de geração nut.
ou se tem geração casca grossa. Eu não sei não, teve muita risadaria aí. Então a gente tem que começar a aprender que a gente tem uma missão. E missão, você carrega aquilo que você aprendeu. E eu sempre fui desse. Independente da madrugada, eu trabalhava, sabe que hora que eu acordava? 20 para as 5, 10 para as 5, praticamente aí mais de 6, 8 anos da minha vida. Eu e a pastora, a gente tinha uma vida tão ativa, tão forte, chegou um período da vida dela, que a imunidade dela baixou, e ela teve câncer no útero, devido à imunidade baixar. E aí ela teve que realmente dar uma parada nos trabalhos, porque a gente trabalhava, ia para a igreja, a gente orava, a gente ia na casa de uns, depois do culto orar, saia 11 horas, chegava em casa 1h30 da manhã, para acordar 10 para as 6 da manhã, para estar num projeto fazendo sabe o quê? Dando uma aula de ginástica. É para engrandecimento. Lembra que eu falei no começo aqui, que muita coisa que eu fiz lá atrás, eu dava aula de ginástica dormindo, às vezes 1 hora, 2 horas da manhã, e dava aula em jejum, porque às vezes estava no propósito, dando aula de ginástica. E eu vi esse dia o pastor Luciano Subirá, fez 40 dias de jejum sem comer nada. E ele estava falando que a atividade física é um ótimo, ele pegou um especialista, é um ótimo coisa para fortalecer a pessoa nesse período de jejum. Eu achei poderoso, eu falei, Deus, obrigado. Porque eu nem sabia, apesar de ser professor de educação física, não tinha conhecimento nutricional para isso. E o pessoal, quando eu estava em jejum, falava assim, professor, hoje o senhor arrebentou a gente, hein? Parece que eu não sei se eu queria demonstrar que eu não estava fraco, que eu não estava ali, então eu me doava mais naquele período, sabe? E aí eu dava aula mais quente ainda. E irmãos, você tem um legado para deixar. Esse projeto que nós tivemos lá em Barra de São João, que eu trabalhei mais de 7 anos da minha vida, tinha oração toda vez no final. Toda vez tinha um louvor e tinha uma oração. Eu vim para Rio das Ostras, não tinha equipe, eu trabalhava sozinho no projeto. O professor ficava sozinho, até hoje você vai passar ali pelas praias, você vai ver um professor lá. Lá não, lá tinha equipe de enfermagem, tinha equipe de auxiliar, tinha professor substituto, era uma outra estrutura. E eu saí daqui, né? Ano passado eu passei ali, outro dia estava caminhando na praia, o povo me viu, me abraçou e falou, professor, me chama de professor, você me chamou de pastor, porque sabe que eu sou pastor lá. Ai, a gente sente tanto falta da sua oração no final. Falei, gente, que bênção, que maravilha, que legado, que coisa boa de você ouvir. E eu estou para tirar um dia que eu vou chegar lá, que meu amigo falou assim, ó, tem lá um amigo meu, o projeto aqui está aberto para você fazer o que você quiser. Eu vou chegar um dia lá de surpresa e vou levar a palavra lá de novo naquele lugar. Porque eu acredito que a obra também não acabou ali não. Ainda tem coisa para eu poder fazer. Então eu não estou aqui só para falar disso, mas eu estou para falar de propósito, de missão. Daquilo que Deus quer despertar na sua vida. Gênesis 18, 19 diz assim, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. E na perspectiva do pastor Luciano Subirá, eu gosto, você não escuta, bom, um cara muito, né, equilibrado, se ouvir com uma palavra muito boa. Ele trouxe uma visão que eu achei poderosa sobre esse entendimento aqui desse versículo. Porque de verdade você saber qual foi a missão de Abraão. Qual foi a missão de Abraão? De Moisés foi libertar o povo do Egito. De Josué foi fazer o povo conquistar a terra. De Davi foi ser o rei de Israel. Aí você vai para Abraão e pergunta, qual foi a missão de Abraão? O que Abraão tinha como missão quando Deus manda ele sair do meio do nada para o nada, para fazer o quê? Porque se você olhar, o que Abraão fez? Está aqui. Eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem
o caminho do Senhor. Fala, guardar o caminho. Pratiquem a justiça e o juízo. Então a missão de Abraão, um homem de fé, o pai da fé, foi de verdade começar uma geração e um tempo, um povo de fé. E ali ele tem o seu filho, já na sua idade avançada, com a sua esposa. E Deus está falando o quê? De gerações. Deus está falando que iria fazer com que ele ordenasse sobre os filhos, sobre a casa dele, a fim de que guardasse o caminho do Senhor. Jesus falou o quê? Eu sou o quê? E para chegar a Deus tem que fazer o quê? Não tem outro caminho, não é isso? Só vai por ele. Então Abraão era um homem de fé, que tinha a missão de ensinar aos seus filhos, porque o nosso Deus é um Deus multigeracional. Não é um Deus só para esse tempo, não é um Deus só para libertar o povo do pecado, não é um Deus só para fazer o povo andar por sobre as águas, não é um Deus só para fazer o povo ser curado das pernas, ser curado da surdez, ser curado do fluxo de sangue, ser curado do câncer. Nosso Deus é um Deus multigeracional, porque de verdade Ele está preocupado com as próximas gerações. Quem está preocupado com as próximas gerações, diga amém. Então quando ele está falando com Abraão, ele está falando sobre isso, porque quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Quando Isaac se casou, Isaac já se casou com 40 anos, 100 mais 40 dá quanto? 140. Quando Isaac tem o primeiro filho, Isaac está com 60 anos, quando teve os gêmeos. Então Abraão está com quantos anos? 160 anos, quando ele tem a sua segunda geração nascendo. Então se Abraão tivesse querendo acelerar a promessa, o que ele ia fazer com Isaac? Casar ele logo. Aí Deus espera o menino amadurecer, ter entendimento, para com 40 anos casar o menino, para falar assim, vai lá e arruma uma esposa para o meu filho. E outra coisa, hein? Foi Abraão que escolheu, não foi Isaac. Foi o servo que estava lá, mas amando de quem? De Abraão. O menino ficou lá, porque Abraão estava cuidando o quê? Da sua próxima geração. E aí depois nascem os filhos de Isaac. E se você for olhar, a quem está sempre apontando? O Deus de quem? Para onde que a Bíblia sempre aponta quando vai falar do Deus da antiguidade? E a geração de quem? De Abraão. E por que eu estou falando isso? Porque Abraão não viu essa multidão de filhos como os grãos incontáveis da terra, como as estrelas do céu. Abraão não teve a oportunidade de ver, mas Abraão teve tempo de preparar a geração que ia começar a herdar. Se você não viu o EBD, veja EBD, que justamente está falando de Isaac. O professor Edson terminou a aula falando de Isaac, falando das bênçãos, de como aconteceu, de como Deus acompanhou, de como que Deus fez. E a Leonisa acabou de ler aqui, né, que essas bênçãos vos alcançarão. Olha para quem está do teu lado e fala, querido, não precisa correr atrás de bênção. Fala, elas vão te alcançar. Mas você tem que entender que a sua missão é deixar um legado. A sua missão é deixar um legado para alguém. E talvez você vai pensar legado em extensão geográfica. Abrir muitas igrejas. Pô, o senhor acabou de citar os pastores, o pastor lá do seminário, né, o professor de vocês. E hoje estou aqui, formado, né? Pastora Ediné foi formado, pastora Luiana, minha cunhada Ludmila. Outros pastores, Thalita, filha do pastor Cid, foi formada. Minha pastora Leila foi formada por esse homem. E ele deixou o seu legado, apesar dele estar na glória hoje. Mas a igreja continua aqui. Muita coisa que está acontecendo aqui ele não viu. Mas a gente continua lembrando dele até hoje, porque ele marcou as nossas vidas.
Ele se dispôs, querido, a minha sala de seminário era uma sala, sabe com o quê? Reboco, tijolo sem embolso e um quadro desse branco de piloto aí, de caneta. Foi a sala do seminário que eu fiz. Não foi com ar-condicionado, não foi com nada, a janela era tapada com um morão assim, lá na igreja de São Pedro da Aldeia. Cadê a sala do seminário? Quando eu cheguei, lá em cima, entramos. Falei, tô dentro de uma obra. Falou, é aí mesmo. Não tinha porta, não tinha nada, tinha um espaço. Aí arrumaram as cadeiras, aí o chão não era liso assim, aí você ficava na cadeira assim, tic, 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 tic. Aí o que acontece? No final do dia você está com dor aqui nas costas, né? Por quê? Você atrapalha a aula. Se ficar fazendo barulho, estava atrapalhando a aula. Então você ficava segurando a cadeira para você não se mexer. Quando ia se mexer, tinha que se mexer devagarinho. Que quando você se mexia, o professor olhava para você. Então foi esse o seminário. Ele vinha dar aula nesse lugar, nessa obra. Ele vinha fazer a obra na obra. E talvez você vê tudo acontecendo hoje na vida de alguém. Olha o passado. Você vê Israel com uma multidão de pessoas ganhando as batalhas. Abraão não podia ter filho, mas um Deus de gerações é assim que ele atua, é assim que ele faz, porque ele transcende as épocas, ele transcende os tempos. E é isso que Deus quer fazer com a sua igreja. É isso que Deus quer mexer com você. É isso que Deus quer te trazer entendimento, para que você possa de verdade deixar um legado. Se você hoje fosse recolhido pelo Senhor, pensa aí agora, que eu já estou indo para o final. Que legado você tinha deixado para alguém? Alguém tirando aquele que você tem na sua casa ia sentir a sua falta. Alguém ia ter alguma história para contar sua? Pensa aí. Porque dizem que depois que a pessoa morre, ela sempre é boazinha, né? É ou não é? Mas a questão não é essa. A questão é se de verdade alguém poderia falar assim, ó, fez algo pela minha vida. Porque se você entender, André, o discípulo de Jesus, que era irmão de Pedro, o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ganhou Pedro para Jesus. Só isso. Quem foi Pedro? A primeira pregação de Pedro, quantas pessoas aceitaram Jesus? Quanto caiu na conta de André junto? Amém? Quando você faz algo por alguém, mesmo que, né, eu fico imaginando esses pastores hoje de nome no Brasil, Luciano Subirá, Hernani Dias Lopes, Silas Malafaia, pastores conhecidos, Luiz Hermínio. Talvez quem ganhou ele para Jesus nem aparece, né? Nem aparece quem ganhou ele para Jesus, mas ele está aí. Ele sabe quem ganhou ele, ele sabe quem orou por ele, ele sabe quem está com ele. Então o legado, querido, não é um legado só para você fazer alguma coisa, para que o seu nome apareça. Legado não é isso. Legado é quando você marca a vida das pessoas. E eu acredito que só tem um jeito da sua vida marcar a vida de alguém pela eternidade: quando você faz alguma coisa dirigida, direcionada por Deus. Porque tudo que você faz em Deus se torna eterno, porque está marcado na glória. E só para você entender aqui, Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Pastor, por que você pegou esses 3 versículos, Mateus 24? Porque justamente está falando de uma coisa: o esfriamento é o que acontecerá. Os salvos irão permanecer, e nesse tempo o evangelho também será pregado. Você acredita nisso, sim ou não? Amém? E será pregado esse evangelho por todo o mundo. Então o esfriamento nunca vai ser uma desculpa para aquele que é perseverante e está salvo, porque o salvo não vai passar pelo esfriamento.
O salvo em Cristo não vai passar pelo esfriamento, porque ele vai entender isso. É porque o tempo hoje é difícil e a gente acaba esfriando mesmo. Isso está virando muleta de muito crente, meu amado. Chega dessa muleta na tua vida. Pega essa muleta hoje e dá um bico para lá e fala assim: Deus me chamou para pregar o evangelho do reino, porque o fim está próximo. E nesse tempo eu não vou passar em branco nessa geração. Amém? Acompanha esse irmão que entendeu. Vai lá, aprende com ele, vai. Aleluia! E esse evangelho será pregado, anunciado. Aí eu falo com você, como que no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio da dificuldade, no meio do esfriamento, o evangelho vai crescer mais ainda? Sabe por quê? Porque a igreja tem que começar a aprender. Se você pegar a parábola das 10 virgens, daquelas que guardaram e daquelas que gastaram o seu azeite, ali é relacionado à igreja. Então vai acontecer um maior avivamento, vai ser nos últimos tempos, porque o evangelho será pregado lá fora. E sabe o que eu posso acreditar? Sabe o que eu creio? Que pode estar um monte de gente que nunca aceitou Jesus, igual o Rock in Rio, né? Foi o assunto do momento, foi o Rock in Rio. Tá lá, e todo mundo lá, na doideira. Que loucura, meu! E aí tem uma mãe de oração do cantor daquele lá, de uma cantora daquele lá. E Jesus aparecer para ele igual apareceu para Paulo ali. E ele cair de joelhos chorando e falar assim: ó, a partir de hoje nunca mais eu canto isso na minha vida, porque eu quero falar que eu acabei de ter um encontro com Jesus aqui agora. E quem nessa multidão aqui quer encontrar esse Deus que eu acabei de encontrar? Aleluia. Quem acredita nisso? Para mim você ia jogar a cadeira para cima, para mim você ia crer. Paulo era o maior perseguidor, Jesus encontra ele no meio do caminho, meu querido. Jesus se apresenta para ele: você acha isso impossível? Eu acredito que nos últimos tempos o evangelho vai ser pregado às multidões. O evangelho vai tocar a vida das pessoas. Pastor, o que é isso? Então eu tinha que estar lá. Não, ele está pregando para os desviados, ele está pregando para o não crente, aleluia. O crente muitas vezes está orando dentro da igreja para que isso aconteça. O crente muitas vezes está na praça pregando. O crente está na porta do Rock in Rio pregando. O crente está na boate, mas está pregando. O crente vai lá no Costa Azul, vai para a rua à noite, mas está pregando a palavra de Deus. O crente tem que pregar a palavra, não ser pregado, amado. Eu quero que você comece a entender isso. Eu quero que você comece a absorver isso. Que legado você vai deixar? Que legado? E a palavra grega para perseverar é rupminor, que se pronuncia. E olha o que ela significa: permanecer, não retroceder, perseverar absolutamente e enfaticamente, sob infortúnios e provocações. Então quando ele está falando o salvo, ele perseverou até o fim, ele não perseverou só na vidinha com Deus, não. Ele perseverou sobre os infortúnios, sobre as lutas, sobre as adversidades. Ele perseverou sobre as provações da vida. Isso que é perseverar. Perseverar, isso é não retroceder. Não é se manter parado e achar assim: não, isso não vai me atingir, isso não vai me acontecer. Às vezes vai te atingir, às vezes vai acontecer, mas você vai ser perseverante e não vai retroceder. Aleluia. Alamandagarabachê. E quem olhar para você vai ver uma pessoa fortalecida, falar: ó, sabe essa pessoa aqui, ela me inspira. Sabe essa pessoa aqui, ela me motiva. Sabe essa pessoa que eu não sei, mas ela tem um negócio que eu não vejo em qualquer um. Eu salvo, que não se abate, que não cai. Se você está caído hoje, levanta. Deus está te chamando, Deus está te renovando, Deus está te restaurando.
Porque está chegando um tempo que os perseverantes vão desfrutar do maior avivamento da história, do maior tempo de ver pessoas se convertendo ao redor do mundo. Aleluia! Se você já fica feliz com 5, 4 se convertendo, imagina com 3.000, 4.000, 5.000 pessoas numa noite só se convertendo. Quem crê nessa palavra, diga eu creio. Agora só quem quer fazer parte disso, fala assim: eu quero fazer parte desse tempo. Fala, eu quero marcar minha história. Aleluia. E só para você entender, só para fechar aqui, segura aí, baixinho. Aleluia. O exemplo de Ana é exemplo de perseverança. Porque quando a gente fala legado, a gente está falando de perseverança, de lutas, de adversidade, de batalha, do professor que o carro foi roubado, mas veio da aula. Fala, meu Deus, ele falou o que pra gente? Olha como é que esse seminário é importante. Eu deixei a minha esposa em casa, estou voltando. Olha a mensagem que ele mandou com uma atitude. É por isso que alguém fala assim: pastor, amanhã é Natal, vai ter culto? Vai. Pastor, dia tal tem EBD porque vai ser feriado? Tem. Já falo nas eleições vai ter EBD. Vai ter culto de manhã e vai ter culto à noite. Quem vem no culto de manhã vota à tarde. Quem vem à noite pode votar de tarde ou de manhã, mas vem na EBD. Vem na... eu não vi porque eu tinha que votar. Vai dormir, tá? Pelo amor de Deus. Vai enganar outro. Vai falar, nem vem falar isso comigo. Que não veio porque tinha que votar. Não sei que você vai votar lá no Rio de Janeiro, vai votar lá no Ceará, vai votar lá na Bahia, vai votar lá em Brasília, não sei. E vai voltar no mesmo dia. Aí sim. Aí eu entendo. Agora aqui, Rio das Ostras, Macaé, Casimiro, Cabo Frio, vai lá e bate e volta. E para falar de perseverança, eu estou só com uma história para poder fechar. Quando se fala de perseverança, uma mulher perseverante, quem que você lembra? Ana? Quem lembra de Ana? Quem era Ana? Mãe de quem? Mas ela podia ter filho? Não. Mas vamos ver aqui só o versículo que eu separei aqui. 1 Samuel 1,11 diz assim: e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, lhe deres um filho varão. Fala comigo, varão. Varão é homem, fala é homem. Fala macho. Isso. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aí é que eu falo, por que Ana queria? Se ela quisesse só um filho, ela ia falar: Deus, me dá um filho. Desejo só de ter um filho. Por quê? Tanto faz ser homem, tanto faz ser mulher. Mas ela falou varão. Sabe por quê? Porque o legado da família naquele tempo dependia de ter um homem na família, porque o homem assumia. Aí eu falo para você, mas ela queria um filho, para quê? Se ela já estava tendo um filho e devolvendo o filho. Porque ela queria marcar sua geração, porque ela entendeu, e a igreja precisa entender, a igreja tem que ser Ana, que tudo aquilo que Deus dá para a gente, não é para a gente, mas é para devolver para o Senhor. A vida que você tem hoje não é sua, o tempo que você tem hoje não é seu, o dom, o talento que você tem não foi a faculdade, não foi o cursinho que te deu, foi Deus que te deu. A faculdade, o cursinho só te aprimorou, Ele fez parte do aprimoramento do Senhor. O seminário aprimorou a minha vida, aprimorou o meu ministério. Os congressos que eu vou vai me aprimorar. Mas sabe quem me deu? Foi Deus. Porque os homens, eles contribuem na nossa formação, eles nos aprimoram, a gente não pode tirar isso, mas a gente entender que o nosso propósito não é diretamente com o homem, é diretamente com Deus. Então quando você está falhando, você não está falhando com o homem, você está falhando com Deus.
Então o legado que você vai deixar, você não vai deixar para o homem, você vai deixar em Deus. O que você pensa que você está fazendo para as pessoas, para o aplauso, para as coisas da vida das pessoas, aleluia, é muito bom, é gratificante, é motivador, tudo isso, mas você tem que pensar o que de verdade você está construindo em Deus, o que você está fazendo em Deus. Porque Ana, quando falou que Samuel seria para servir o Senhor, deixa eu te falar uma coisa, ela interferiu no livre-arbítrio do filho dela. Amém? Está entendendo isso, sim ou não? Ela falou assim, Samuel, eu acredito que ela começou a gerar e cantar para Samuel, talvez tinha até uma canção dela. Você só está aqui porque Deus tinha um propósito maior na sua vida. Então não fique chateado se você tiver de viver lá no templo, lá debaixo de tudo. Você só vê essa terra porque Deus tinha um propósito geracional para você. Quem foi Samuel que ungiu Davi? Olha aí, olha aí. Quem foi Davi? Foi o rei de gerações e gerações. Quem foi Davi? Falou assim, ó, do tronco de Jessé, da raiz de Jessé, vai nascer o rebento. E o nome dele é Jesus Cristo. Você está entendendo? Você está entendendo? Aleluia. Olha onde que quer chegar. Coisas maiores farão. Uma oração de Ana trouxe o profeta que revelou aquele que seria a raiz do nosso Senhor. Você está entendendo? Pastor, se eu estava lá, o senhor rodou isso tudo. Rodei, porque coisas maiores vão acontecer. Apocalipse 2:26 diz assim, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aqui ele citou as obras. As obras não te salvam, te salva a graça por meio da fé. Mas as obras, sabe o que ela faz? Ela é o resultado do salvo, da graça de Deus. Porque a graça não pode parar, a graça é eterna. A graça é eterna, a salvação é para todos os homens. O Senhor falou quando Tito escreve, a todos os homens. Esse é o desejo, esse é o anseio de Deus. E eu lhe darei autoridade sobre a nação. Sabe o que é autoridade? É o governo. O que é o governo? Jesus não está aqui mais de corpo físico presente, mas o seu governo está sobre nós, pela pessoa do Espírito Santo. Que é isso? Ele está reinando sobre as nações. E os povos mais distantes estão sendo alcançados. O Evangelho está sendo pregado. E a minha pergunta para você é, se hoje o Senhor te chamasse, qual o legado você tinha deixado? Na sua casa, como estariam seus filhos? Se lembrariam de você orando, lendo a Bíblia com eles, admoestando-os na palavra, em vez de só ser naquilo que você entende? Se você ainda não fez isso, ainda dá tempo. Pastor, meu filho já é casado, minha filha não está mais em casa, o meu não está nem na igreja mais. Mas você pode ainda pelo WhatsApp começar a orar 3 horas da manhã e mandar uma palavra todo dia, fazer um propósito todo dia. Ele não lê, faz a sua parte, deixa o seu legado. Uma hora dessa pode ser esse, igual do show que eu profetizei. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Pessoas vão estar tendo encontro com Jesus no meio das boates, no meio do show, no meio da boca de fumo. Você vai aparecer para pessoas dentro daquele lugar. Esse é um legado que nós vamos deixar. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia! Santo é o Senhor! Só bater que eu vou
sobrenatural. Deus está derramando uma unção nova sobre a terra. Eu creio, despedaçando o jugo, quebrando as correntes, os grilhões, entrando os lares, as casas, as prisões, os cativeiros, antes oprimido pelo adversário. Meu Deus, Santo, eu creio. Ora vem, Santo. Oh Deus, Santo, aleluia. Estende a sua mão assim. Você que precisa de um renovo, você que precisa de uma ativação na sua vida, você que entendeu que existe um legado, aleluia, a ser deixado. Pai, ativa essa pessoa. Pai, renova essa pessoa. Pai, toma essa pessoa nas tuas mãos, ó Pai. Oh, aleluia. Bate em retirada todo esfriamento espiritual agora. Lá baixei. Existe mais, existe mais, existe muito mais, aleluia. Deus tem uma missão específica contigo. Você não pisou nessa terra à toa, você não está até aqui agora à toa, você não entrou por essas portas à toa. Ei, Deus tem algo contigo. Deus está revelando isso aqui para você hoje. Deus está tocando os corações aqui hoje. Deus está tocando os corações aqui hoje. Aleluia. Deus está rompendo grilhões. Deus está rompendo barreiras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba. Receba, querido. A tua casa é do Senhor. Existem pessoas lá dentro que vai ouvir da tua boca. Ei, a palavra libertadora. Deixa eu falar, Santo. Os olhos. Eu creio. Libera, libera a unção. Deixa fluir. Deixa fluir. Oh, espera, Santo. Pode morar aqui. Pode morar. Ok. As minhas vestes. Santo, Santo, Santo. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Aleluia. Está com a mão estendida. Eu quero liberar uma palavra aqui. Se prepare, porque Deus vai começar a te levantar pela madrugada. Pastor, eu já não durmo. Se você não dorme, você vai começar a orar. Deus vai te levantar com sonhos sobrenaturais. A hora que você abrir a Bíblia, olha aí. A hora que você abrir a Bíblia, aleluia, a revelação vai descer sobre a tua vida. O entendimento vai vir sobre a tua vida. A hora que você virar o botão, a hora que você acionar o YouTube, o Spotify do seu telefone, aleluia, a hora que você acionar a sua televisão, os louvores, a adoração vai entrar dentro da tua casa e vai criar uma atmosfera tão sobrenatural que quando você se der por conta, você vai estar de joelho chorando, e você vai ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz do Senhor. Eu declaro isso porque Deus está, aleluia, Deus está acionando áreas da tua vida que estavam paralisadas, mas a partir de hoje isso vai mudar, isso caiu por terra. Eu creio, tu és salvo, querido, tu és um salvo no Senhor. E para fechar, fala assim, fala, eu recebo. Você recebe mesmo essa palavra? Minha missão, um legado espiritual. Aleluias.
Quem é que hoje entende que precisa ser um salvo para entregar a vida a Jesus, ou retornar para os braços do Pai? No seu lugar aí, só levanta a mão assim para eu ver. Quem é que precisa fazer isso hoje? Lá atrás, lá tem uma pessoa lá, vamos aplaudir o Senhor. Tem outra pessoa aqui. Tem outra pessoa aqui, não, mais forte, irmão. Tem duas pessoas que estão sendo acionadas. No mundo espiritual. Porque as barreiras estão sendo quebradas, as barreiras estão se rompendo, e o sobrenatural está se movendo agora sobre a vida dessa igreja. O sobrenatural é eu creio. Deus de poder. Vem cá, querido. Tem um varão para acompanhar ele aqui. Tem um homem de Deus aqui para abraçar ele também. Tem mais alguém aí? Tem mais alguém? Vem. Tá desviado, vem. Renova a tua aliança. Sai do teu lugar, vem aqui. Se tiver dificuldade, pede alguém que está do seu lado aí. Meu Deus. Antônio, um aceitando Jesus, o outro renovando a aliança com Deus, entregando a vida novamente a Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer pela vida dos teus filhos. Escreve o nome do Antônio no livro da vida. Ser com ele, traz libertação, traz cura, todo principado, todo mal caia por terra. Que de verdade a vida do Antônio daqui para frente seja diferente. Na vida do Wesley, Pai, abençoa a decisão de caminhar debaixo da bênção e da graça. Oh Deus, eu creio que no mundo espiritual os anjos do Senhor estão acampados ao redor do que o temem. Então, Pai, guarda, blinda, protege, renova a vida dos teus filhos. Que a velha vida bata em retirada, que o novo venha se apresentar diante do Senhor, em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir o Senhor? Seja bem-vindo, querido.